Querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja contigo e com a tua casa. Iniciamos a leitura bíblica diária deste dia 21 de julho de 2020 e o fazemos em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como andam os seus relacionamentos? Alguma desavença familiar? Algum problema de relacionamento com seus colegas de trabalho ou seus amigos, irmãos na fé? E você é uma pessoa livre? Ou você é escrava da lei? Ou livre pelo perdão que Cristo lhe conquistou? Vamos conversar um pouco sobre isso. Convido você a acompanhar o primeiro relato bíblico, que é de Gênesis, capítulo 33, os versículos 1 a 17, onde nós lemos assim. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com os seus 400 homens, dividiu os seus filhos em grupos que ficaram com Leia, com Raquel e com as duas escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente. Depois Leia com seus filhos e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. Por 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão até que chegou perto de Esaú. Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou, e os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: Quem são esses que estão com você? São os filhos de Deus, são os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criado, respondeu Jacó. Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Leia e os seus filhos e também se curvaram. Por último, José e Raquel vieram e se curvaram. Depois Esaú perguntou: E o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu: Por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Esaú disse: Eu já tenho bastante, meu irmão. Fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não recuse. Se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite esse presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Então Esaú disse: Bem, vamos embora, eu vou na frente. Jacó respondeu: Meu patrão, o senhor sabe que as crianças são fracas e eu tenho de pensar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçadas a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. É melhor que o meu patrão vá na frente deste seu criado. Eu vou atrás, devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o Senhor mora. Esaú disse: Então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. Jacó respondeu: Não é preciso. Eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Naquele dia, Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso puseram naquele lugar o nome de Sucote. Irmãos e irmãs, nós temos aqui um encontro de 2 irmãos que haviam vivido distantes por causa de um pecado, por causa de uma desavença, de um desentendimento. 20 anos longe um do outro. E então Jacó busca a reconciliação com seu irmão Esaú. Jacó havia roubado a bênção e a primogenitura do seu irmão Esaú, e por isso Jacó fugiu, porque Esaú havia prometido matá-lo. Então, depois de tanto tempo, Jacó se prepara toda a sua família, tudo aquilo que ele havia conquistado durante esse tempo, lá junto nas terras do seu sogro, na Mesopotâmia, e então ele vai ao encontro de Esaú.
E como é que foi esse encontro? Deu certo? Jacó conseguiu a reconciliação? Jacó conseguiu o perdão do seu irmão? É importante destacar que, além de todos os preparativos dessa caminhada, desta viagem, nós vemos que o texto diz que Jacó se ajoelhou por 7 vezes e encostou o rosto no chão. Por que será que Jacó se ajoelha? Certamente ele busca a orientação, a bênção e a reconciliação de Deus para que assim possa acontecer essa reconciliação com seu irmão. E como é que foi esse encontro? Esaú, quando vê o seu irmão, vai correndo ao seu encontro. O texto diz: Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. O beijo, o abraço e o beijo da reconciliação. O abraço e o beijo do reencontro da paz. Que eles choraram. Se encontrar com um familiar que por longa data não tenha sido visto, mas não por circunstâncias de desavença, já é um motivo de alegria. Há uma festa, há uma celebração. Mas quando o encontro, a distância foi tamanha e por tão longo tempo, por causa de um pecado, a reconciliação, certamente o motivo da alegria é muito maior. A celebração tem um significado muito mais expressivo. Então, há um reencontro, e esse reencontro é de conciliação. E Jacó, então, ele oferece presentes para o seu irmão, ele faz de tudo para que acontecesse esta reconciliação da melhor forma possível, enviando pessoas na frente, enviando os presentes na frente, para que quando eles se encontrassem, pudesse haver essa certeza de haver paz novamente na vida destes irmãos. E Deus os abençoou. E quem dá a paz? Quem dá o perdão? O perdão vem de Deus. E esse perdão que Deus dá, ele pode ser e é vivido nos relacionamentos. E por isso eu destaquei no início que Jacó, ele ora, ele se ajoelha, encosta o rosto no chão. Essa preparação espiritual, esse relacionamento com Deus e que Deus abençoe este encontro é fundamental para a reconciliação humana também. Como você tem lidado com os seus problemas, com os desentendimentos? Você tem ido ao encontro das pessoas com as quais você teve uma desavença? Você tem buscado a bênção de Deus para que esse encontro aconteça de forma adequada, reconciliador mesmo? Eu te incentivo a que você faça isso o mais rápido possível. Não importa o motivo da desavença. O que Deus nos dá é a bênção da reconciliação, da paz, de poder estar juntos, de poder andar como irmãos, assim como Esaú e Jacó, eles puderam novamente viver como irmãos, se ver, se abraçar, se amar, chorar juntos, os seus filhos, a sua família se reencontrar novamente. É tão difícil quando às vezes irmãos brigam e por causa disso os filhos não podem se ver mais, não podem se encontrar mais, um fica longe do outro, um se desvia do outro. Essa situação nós vemos também nas relações de igreja. Tem situações onde no início, antes da desavença, as pessoas se visitavam, as crianças estavam junto com os
os filhos dos irmãos, e depois os pais brigam, e aí os filhos, por que nós não vamos mais na casa do fulano? Por que a gente não conversa mais com essa pessoa? Isso é muito triste. Isso não agrada a Deus. Deus não nos quer ver escravos do pecado. Deus quer nos ver livres, e para isso Ele pagou um alto preço, e Ele deu o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos viver livres, não escravos do pecado, nos amando, vivendo em paz, estando juntos, testemunhando a nossa fé juntos, nos fortalecendo. Esse é o desejo de Deus, esse é o propósito de Deus. Para isso Deus construiu uma longa história, uma história de reconciliação, onde o fechamento dessa história de reconciliação é com o sacrifício de Jesus na cruz. Essa cruz que nós vemos aqui, que nos lembra da cruz onde o nosso Salvador esteve crucificado, esteve pregado, derramando o seu sangue, para que as nossas desavenças possam ser resolvidas, e possam ser resolvidas bem, possam ser resolvidas como aconteceu nesse caso de Jacó e Esaú. Possa haver os preparativos, se for necessário, mas que o encontro aconteça, e que a alegria volte a reinar nos corações destes irmãos, destes filhos de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, eu quero só compartilhar também ainda o texto do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 21, até o capítulo 5, versículo 1, onde nós lemos assim: Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa: vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isto serve como um símbolo. As 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma aliança do Monte Sinai está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia, e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre, e ela é a nossa mãe, pois as Escrituras Sagradas dizem: Você, mulher que nunca teve filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria, pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com seu marido. Meus irmãos, vocês são como Isaque, são filhos de Deus por causa da promessa divina. Naquela época, o filho que havia sido gerado, como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai juntamente com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravas novamente. Nós nascemos escravos. Nós nascemos como os filhos de Agar, condicionados à lei. Mas a lei, por melhor que seja, ela mostra o nosso pecado, porque nós não conseguimos cumpri-la. Nós lembramos do Monte Sinai, nós lembramos da primeira aliança que Deus fez e que ninguém consegue cumprir. Mas depois nós fomos abençoados como filhos da promessa.
porque recebemos a Cristo como nosso Salvador. Recebemos de Cristo a condição de livres, filhos da nova aliança, onde nós iremos morar na Jerusalém celestial. Nós somos filhos de Deus por causa da promessa de Deus que Deus fez para Adão e Eva e que Deus renovou de geração em geração para todos os povos, para toda a descendência do povo de Israel, mostrando que Jesus iria nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão da morte, iria nos dar a condição de filhos. E o versículo 1 diz: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Agora nós somos livres, somos filhos da promessa. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravas novamente. Cuidado, queridos irmãos. É muito fácil nós sermos condicionados a alguns regulamentos e nestes nós acharmos que nós estamos bem, nos sentirmos seguros. Muitas vezes nós ouvimos por aí propostas assim: se você fizer isso, fizer mais aquilo, você vai estar fazendo a vontade de Deus e vai ser abençoado por Deus. Não volte a ser escravo novamente. Você foi libertado do pecado para servir ao Senhor de forma livre, não por regulamentos, não por leis, mas como um servo de Cristo que serve em amor, que serve em gratidão, que serve ao Senhor, que vive em reconciliação, que vive em paz e que testemunha a paz e a vida nova que tem por gratidão. Amados, que nesta liberdade que Cristo nos deu, nós possamos ir ao encontro do nosso irmão para que ele possa viver livre. Nós possamos falar ao nosso irmão que Cristo nos tornou novas pessoas, nos libertou do pecado, nos libertou da morte e nos deu a condição de filhos, de herdeiros da vida eterna. Que nós possamos viver a nossa liberdade no nosso dia a dia, amando os nossos familiares, honrando aos nossos irmãos, respeitando, promovendo a paz, vivendo de forma alegre a nossa vocação, porque realmente não há mais lei, não há mais peso que nos condene. A lei apenas nos mostra quando nós caímos e nela nós então vemos que precisamos ser libertados novamente e recorremos então a Cristo para que possamos viver como pessoas livres. Amados, oremos para louvar a Deus por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelo presente do perdão, da reconciliação, assim como Esaú e Jacó foram abençoados com a reconciliação, assim como Cristo nos reconciliou com o Pai, e neste perdão nós podemos viver reconciliados um com o outro, que nós possamos ser testemunhas desta nova vida maravilhosa. Pedimos também que abençoe, Senhor, as pessoas que estão passando por necessidades, por doenças, estão passando pela depressão, estão passando pela angústia, estão passando por situações de tristeza, de falta de sentido em sua vida. Senhor, conforte, oriente esses teus filhos, alcance a eles a tua bênção. Nós oramos, Senhor, pedindo a tua bênção sobre a proclamação do teu evangelho, para que ele continue alcançando vidas e que vidas sejam transformadas pela tua ação, por meio da palavra, na ação do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até amanhã.